Oi, gente, sou Tatiana Oliveira, presidenta do Sindicato dos Bancários, e a gente está em mais uma edição do nosso podcast Café Bancário. A gente inaugurou esse espaço na outra edição para ter um bate-papo mais direto com a categoria, falar de temas do nosso cotidiano, da nossa campanha nacional nesse momento, né? Temas que interessem também a sociedade, nós como cidadãs e cidadãos, né, que somos. E no dia de hoje a gente resolveu falar de um tema que está em alta na nossa campanha, que é a Mesa Única, a defesa dos empregos e dos bancos públicos, porque esses temas a gente vai ver ao longo do nosso podcast se relacionam profundamente. Para falar sobre isso, hoje a gente tem 3 convidados super especiais. Primeiro, a Vera Pauloni, que é nossa vice-presidenta, que foi presidenta também do Sindicato dos Bancários e hoje preside a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras no estado do Pará. Gilmar Santos, que é do Banco do Brasil, ex-presidente do sindicato também, né, e que também é um diretor linha de frente aqui do sindicato nessas pautas. E a doutora Elizabeth Abreu, que faz parte do escritório médico em advocacia e que também há uns bons anos, né, Beth, defende a categoria, entende muito da luta da categoria bancária, uma luta importante que é feita também no campo jurídico. Então, hoje a gente vai começar o nosso podcast falando um pouco, Vera, eu vou te chamar para esse primeiro momento, falando da nossa CCT e a construção da unidade da categoria, né? Tu és uma dirigente que enfrentou diversos momentos aqui, né, da nossa categoria, momentos do nosso país, né, diferentes vertentes de governo, tanto no governo do estado quanto no governo federal, e pôde vivenciar diversos cenários aqui como uma dirigente da nossa categoria, né? Então, queria que tu pudesses falar, Vera, sobre esse processo da CCT, né, da construção da mesa única, né, o quanto que isso mudou a forma da categoria se organizar. Para poder vir, né, gravar hoje esse podcast, a gente estava pensando assim, como a vida nossa aqui, ela acaba se juntando, a vida profissional, a nossa vida mesmo, sabe? Como cidadã, cidadão, e aí surgem várias memórias, né? Por exemplo, eu trouxe esse livro, No Coração do Sistema, que ele conta os 40 anos da greve geral da categoria bancária, que foi 11 e 12 de setembro de 1985, né? Os meus 3 filhos, eles nasceram, né, no período, assim, da ditadura militar, e nós estávamos na redemocratização do país. E aí, quando a gente chega e vê, assim, como era a categoria bancária, que sempre foi de vanguarda nesse país, sempre. Como foi a categoria bancária na construção da CCT? Como era antes de ter uma convenção coletiva de trabalho, a vida nos bancos? Bom, era assim, cada banco fechava de um jeito. Eu lembro, por exemplo, no Banpará, em 1995, a gente teve R$ 500 a título de uma PLR, que nem era PLR, R$ 500 em 1995, sabe? Assim, e foi uma coisa considerada extraordinária. 2001, nós estávamos lutando para incorporar os bancos públicos à CCT, que ela já existia desde 1992, mas era só dos bancos privados, não tinha banco público. Então, a gente vem lutando tanto, casa essa luta com a luta pela redemocratização do país, conseguimos eleger Lula 1, né, em 2002, e antes, em 2001, quando teve em Brasília, uma grande plenária puxada pela FENAI, pela então DNB, que depois viria a ser CNB e depois CONTRAF, fez um seminário grande de bancos públicos, convidou o presidente Lula para participar. Eu estava na presidência do sindicato e aí falei em nome da federação, do que seria a nossa Federação Centro-Norte, em nome do Banco da Amazônia, ali, aquela altura, mostrando a importância do BASA para o país, para o desenvolvimento da região. Então, a CCT... E aí o Lula assume, né, em 2000. Então, nós entregamos para ele um documento ali, todos os presentes, sindicatos presentes ali, entregamos o documento, e a principal reivindicação era que nós precisaríamos que os bancos públicos, a proteção para os bancários e que os bancos públicos ficassem incorporados. O presidente assume em 2003, né? E aí, em 2004, a gente consegue
fruto dessa luta da categoria, que lutava cada um para cada lado, começa a fazer isso que a gente chama na CCT da construção de uma cesta básica de direitos que se traduz: nenhum bancário que esteja em Chapuri ou esteja no extremo do Rio Grande do Sul, ele esteja do banco que tiver, pode ganhar mais. Mas menos ninguém vai ganhar. Eu acho que esse é o grande ganho, porque ele é um ganho que ele é financeiro, mas ele é principalmente político, de tu olhar a categoria como um todo. E não, se São Paulo tem mais bancário, vai ganhar mais do que o pessoal do Pará, porque o Pará é a região norte. Não, então, isso é uma coisa fantástica, porque nós acabamos colocando a categoria bancária, todos os bancários, como cidadãos de primeira classe, não quem é da região X ganha mais, quem é da região Y ganha menos. Eu acho que esse é o grande achado da CCT. Falava-se, inclusive, né, que o nosso vale era o Vale Coxinha nessa época, e os bancos públicos amargaram no governo Fernando Henrique, né, e outros aí dos anos neoliberais, reajuste zero, né, antes da gente ter a convenção coletiva da categoria. O Gilmar também, não estavas aqui no Sindicato dos Bancários, mas já eras, né, militante, dirigente. Se quiseres comentar também esse período. Eu acho que é importante nós identificarmos isso, Tatiana, Vera, Beth e demais, é que nesse período eu entrei na categoria bancária em 98. Foi o primeiro concurso realizado pelo Banco do Brasil, só para o estado de São Paulo, né? Tomei posse em 13 de julho de 98, esse ano fiz 28 anos de banco. E eu amarguei, né, principalmente esse segundo mandato do Fernando Henrique, um arroxo salarial muito grande. Eu lembro até hoje, meu salário era R$ 785 só. E quando chegou a negociação, então tinha a negociação dos bancos privados através da FENABAN e tinha a negociação dos bancos públicos. E aí quando chegou o resultado lá, o banco, inclusive, ele utilizava o seu sistema para consultar os funcionários se queriam tantos por cento de reajuste ou se queriam R$ 1.200 de abono, R$ 1.500 de abono. E eu lembro que naquele período nós recebíamos como participação nos lucros e resultados o escriturário, chamado posto efetivo à época, recebeu R$ 200. R$ 200. E o meu chefe veio falando assim, maravilhado: olha, tá vendo como é importante? Olha isso, é um reconhecimento do banco. Eu já tinha uma certa maturidade, né, 28 anos, e eu não comecei minha militância no sistema bancário, eu comecei minha militância aos 14 anos, um pouco antes do fim da ditadura militar. Acompanhei todo esse processo, então eu falei, tá, tudo bem, né? Encarei aquilo ali como natural, mas eu sabia que eram anos que viriam muito difíceis e exigiriam muitas lutas. E as nossas lutas não acabam, né? Elas vão mudando de contexto, vão mudando os desafios. Hoje a gente enfrenta um cenário de enxugamento, né, dos bancos, mesmo os bancos públicos, né, Gilmar? Aqui no estado, o Banco do Brasil reduziu muito o número de empregados. Os bancos privados nem se fala, fecharam muitas vagas, fecharam muitas agências em todo o país. E também a gente vê uma redução do número de mulheres na categoria justamente por isso, né? Porque as mulheres estão na maioria das vagas de atendimento nas agências, nos bancos privados, e vão se reduzindo essas vagas de trabalho, vai se reduzindo a presença de mulheres e os bancos vão contratando mais pessoas na área de tecnologia, e são vagas majoritariamente masculinas, né? Então a gente vai passando por mudanças, né, na categoria, processos de reestruturação. Os bancos vão repensando o negócio, vão criando novas funções. Hoje a gente vê que a maior parte dos bancos tem uma maioria de gerentes sem equipe, né? Então, a gente precisa se reinventar como sindicato. E aí, nesse aspecto da defesa dos empregos, né, eu queria pedir que a Beth pudesse comentar aqui quais são os prejuízos e riscos diante desse cenário de mudanças, da gente, por exemplo, não ter mais a CCT, não ter uma mesa única, né, quebrar essa unidade da categoria, né, pensando que a gente voltaria talvez a fragmentar as negociações, né, fragmentar a nossa representação, a nossa atuação. O que tu avalias?
Olha, Tatiana, uma das principais fragilidades, seja no aspecto trabalhista, seja no aspecto sindical, é a fragilidade da unidade da categoria para a conquista de direitos. O que a gente observa quando a gente olha para a categoria bancária? Um dos principais direitos hoje presentes na Convenção Coletiva de Trabalho, eles foram alcançados ao longo da história e por meio de diversas lutas. Então, seja a proteção no âmbito da saúde, sejam os auxílios, seja a própria PLR, elas decorreram de uma luta por longos anos. E essa luta ela só pôde resultar num resultado positivo para a categoria porque ela aconteceu de forma coletiva. É a união da categoria, tanto de empregados de bancários, de bancos públicos, quanto de bancos privados, que possibilitou você conseguir negociar com o seu empregador e chegar num resultado positivo. Quando a gente torna essa unidade dividida, a gente termina enfraquecendo a luta, porque a gente vai observar grupos menores e esses grupos na luta por direitos não vão ter a mesma força que toda uma categoria representando ali a categoria bancária na luta por uma melhor qualidade do ambiente de trabalho, entre outros fatores. Uma categoria ali fragmentada, ela vai dificultar muito esse trabalho, essa luta no dia a dia e também nos momentos de formação ali da database pela melhoria do seu ambiente de trabalho. Qual é a realidade que a gente vê hoje em relação aos bancos, seja públicos, seja privados? É a redução das agências bancárias, o aumento de agências digitais, né? A dificuldade do fornecimento de mecanismos de acesso às agências que não sejam unicamente tecnológicos. E como é que você combate isso? É pela unidade. É a luta conjunta que vai proporcionar uma capacidade daquele trabalhador buscar a melhoria do seu ambiente de trabalho. Um dos fatores que a gente observa, principalmente em relação ao contexto atual da categoria bancária, é o de fechamento de agências, da transformação numa digitalização do ambiente de trabalho, na precarização dos direitos de saúde. Hoje é muito difícil dialogar em relação à efetiva implementação das normas previstas na NR1. Como é que você vai proporcionar esse diálogo de temas tão importantes com a categoria dividida? Né? Com a categoria que vai passar a ser observada de formas diferentes, em polos diferentes. Um outro ponto importante que a gente precisa analisar nesse contexto de tentativa de separação, né, de tentativa de terminar a mesa única, é que imagine um contexto em que a gente tenha uma convenção coletiva específica para a categoria dos bancos de bancários de bancos públicos e uma outra categoria para o bancário de banco privado. Como é que essa categoria dos bancos privados, desses trabalhadores, vai ter a mesma força que os bancários dos bancos públicos para lutar por uma melhor condição de trabalho? Não vai ter aquela mesma força. Vai ser muito difícil você conseguir reunir ali trabalhadores na busca pela melhoria do seu ambiente de trabalho e principalmente na luta por melhores condições de saúde dentro desse ambiente. O GESE fez um estudo, inclusive, que se Banco do Brasil e Caixa, por exemplo, saíssem da CCT, a gente perderia de 30% a 50% do nosso valor de PLR, né? Então é uma perda expressiva, né? E a gente defende muito o pagamento da PLR porque a gente produz o lucro do banco, né? Então, que a gente tenha acesso, pelo menos, a uma parte desse resultado. Mas também, Beth, tu estavas falando, desenvolvendo o teu raciocínio, e eu pensei também que essa fragmentação vai muito dentro da lógica do que a gente viu na reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista pegou a negociação coletiva e tentou fragmentar ela o máximo possível. Então, pode negociar com comissão de trabalhadores, pode negociar com associação, pode negociar com hiper, né, hiper suficiente, né, que é o pessoal que ganha 11 salários mínimos em diante. Então, na verdade, o legislador ali que está alinhado com a patronal, que foi a maioria do Congresso, ele buscou justamente gerar essa fragmentação. Então, não é estranho que na mesa patronal, né, os representantes da FENABAN também queiram trazer essa fragmentação para a categoria, porque a gente vê que isso faz parte de um processo de tentar enfraquecer a classe trabalhadora, de enfraquecer os sindicatos, e é uma estratégia que até nos surpreende quando alguns colegas da categoria, alguns sindicatos aí que se identificam como oposição à CONTRAF,
oposição à CUT, entram nesse mesmo discurso, porque nos parece óbvio que se a patronal defende uma ideia, essa ideia não é boa para a gente. Ela é ruim, porque se fosse boa, eles não estavam defendendo, né? Mas a gente vê que nas redes sociais algumas dessas lideranças de oposição se colocam a favor do fim da mesa única. Isso nos preocupa muito, porque fazem coro com a divisão da categoria, né? E a gente vê a intenção desses movimentos de extrema-direita, né? No Congresso. A gente está vendo o que está acontecendo com a 6x1, né? O Congresso consegue se mobilizar para votações relâmpagos de madrugada, mas quando é para discutir benefício para o trabalhador, isso não acontece. Assim como aconteceu na reforma trabalhista, a votação foi relâmpago também, né? E a gente precisa estar atento como trabalhador, especialmente no ano eleitoral, para o que está por trás de cada discurso, né? E o que está por trás desse discurso do fim da mesa única, sem dúvida nenhuma, é enfraquecer a classe trabalhadora e dentro da classe, uma das categorias mais organizadas que somos, a categoria bancária. E tu querias comentar mais alguma coisa, Beth, Sim, sobre isso? dentro da tua fala, um dos principais aspectos que eu observo na tentativa de enfraquecer essa unidade é aproveitar a forma como a categoria se estabelece em relação aos seus próprios salários. Muitas vezes, aquele trabalhador que recebe um bom salário, dentro da política interna dos bancos, e isso acontece mais dentro dos bancos privados, termina não se vendo como parte daquele coletivo de trabalhadores, porque recebe um alto salário. Só que o que a categoria como um todo precisa ter em mente? Independentemente do quanto você ganha a título de remuneração, você continua pertencendo à classe trabalhadora. Se dentro da estrutura social você ainda precisa vender a sua força de trabalho para poder sobreviver, você não pertence à classe dos empregadores, você pertence à classe trabalhadora. Então você precisa continuar movimentando ali o seu dia a dia, a sua equipe, a sua sociedade, a sua família, os seus colegas de trabalho, pela luta de direitos dentro dessa categoria a qual você pertence. Você não detém ali os meios de produção, então não importa se você está dentro de um alto cargo, aqui eu não vou citar um cargo específico, mas não importa se você está dentro de um cargo alto dentro das unidades bancárias, você não é detentor ali dos meios de produção, você pertence à classe trabalhadora. E aí, quanto mais você se unir a todos os seus colegas de trabalho para a luta desses direitos, você está defendendo os seus direitos atuais, os seus direitos futuros e de toda a categoria que está ali lutando, inclusive dos novos bancários que vão ingressar. Agora, quando a gente fala de banco, né, do sistema financeiro, a gente, na categoria, se desafia muito a não falar só dos nossos interesses corporativos, né? A gente precisa entender o papel social que o sistema precisa cumprir perante a sociedade. A gente fala que a bancarização é um direito, que o cliente tem direito de escolher o canal de atendimento. A gente exige, nos debates internos, o papel social dos bancos, né? Aí dos bancos públicos, mas os bancos privados também têm responsabilidades, né? Por exemplo, a conta salário, ela tem que ser gratuita e o banco é obrigado a abrir, né? Só para dar um exemplo. E aí eu queria, Beth, que tu comentasse um pouco disso, né? Sobre essa função social, o que tem em termos de regulamentações do Banco Central, de leis, né? O que a gente pode, inclusive nesse podcast, né, fazer esse serviço aqui de utilidade pública, né? Colocando para a sociedade o que ela tem direito perante esse sistema também. A gente costuma falar isso agora na campanha salarial, a gente está inclusive distribuindo o Jornal do Cliente, falando, né, de algumas questões e denunciando isso, porque quando essas reestruturações vêm, atinge a categoria, mas atinge a sociedade também. Porque no momento que é eliminado o emprego bancário, é fechada uma agência, quem fica na mão também é a população, né? Comenta um pouquinho pra gente isso. Certo, perfeito. Dentro da questão dos bancos privados, eles têm sim essa função ligada à sociedade, obviamente num ponto de vista diferente do que o dos bancos públicos, mas existem ali normas específicas para a proteção da sociedade que estão voltadas ao direito do consumidor. Então, a gente tem a nossa Constituição Federal garantindo ali os direitos para a sociedade no âmbito do direito do consumidor. Também tem a legislação específica, que é o Código de Defesa do Consumidor, e as resoluções do Conselho Monetário Nacional. Dentre essas resoluções, eu separei algumas para a gente comentar.
A primeira resolução que eu trouxe para vocês é a 4949 de 2021, que ela vem tratar sobre os procedimentos básicos de proteção do atendimento do cliente, a garantia de acesso a meios que permitam que você tenha um tratamento e um atendimento adequado dentro de qualquer unidade bancária. Então, o que essa resolução vem trazer? Que os bancos, eles não podem fornecer apenas um canal de atendimento, um canal digital. Ele obrigatoriamente tem que fornecer canais adequados aos serviços que ele oferece. Dentro dessa resolução, o que a gente encontra de proteção? É a determinação de que os bancos promovam um tratamento equitativo para todos os clientes, a prestação de informações claras, seja por meio de um site, seja no próprio atendimento para aquele cliente, para aquele consumidor, a disponibilização das possibilidades de manifestação de você enquanto cliente dentro de uma unidade bancária, seja no sentido de reclamar, seja no sentido de dar uma sugestão, e esses canais têm que ser os mais diversos, não pode ser unicamente um canal digital. Uma outra resolução importante do Conselho Monetário é a 5058, que ela vem tratar sobre justamente a conta salário. O direito que o consumidor tem de ter uma conta salário gratuita, de não ter taxas ali embutidas para a manutenção dessa conta. E, principalmente, o seu direito da portabilidade, de poder movimentar, seja os valores, seja alterar essa conta para qualquer outra conta de outro banco que seja da sua confiança, sem nenhum tipo de custo adicional, sem nenhum tipo de cobrança para a realização desse tipo de movimentação financeira. Vamos lá. Uma outra norma também muito importante, também do Conselho Monetário, é a 3919 de 2010, que ela vem falar sobre o fornecimento de cartão de crédito de forma gratuita, de a segunda via, em hipóteses específicas, também ser fornecido de forma gratuita, de saque mensais dentro de um limite regulamentar, também não haver nenhum tipo de cobrança dentro desses saques mensais, a compensação de cheques também acontecer sem nenhum tipo de cobrança de taxa ou qualquer outro valor embutido, né? Então, todas essas resoluções aqui que eu citei para vocês, elas vêm proteger a sociedade enquanto consumidor nesses três âmbitos, tanto no acesso de forma efetiva, ou seja, não apenas digital, ou se digital, de uma forma acessível, considerando a abrangência da nossa sociedade. Nós não temos só pessoas novas, nós temos pessoas um pouco mais velhas e pessoas idosas, inclusive uma boa parte da nossa população já é formada por pessoas idosas. Também o atendimento de forma adequada e principalmente a proteção, a gratuidade dos serviços básicos para que você possa movimentar essa conta com segurança e escolher em que local você quer fazer a sua movimentação bancária. Isso, e as pessoas têm direito de serem analógicas, né? Isso eu Sim. aprendi com um colega que voltou da conferência da pessoa idosa, né? Conferência que o governo federal realizou. Ou tem o direito de ser analógico. Eu fiquei, é verdade, né? Não pode ser obrigada a usar a tecnologia, né? Gilmar, eu vou te passar a palavra. E eu queria também que tu comentasses sobre os bancos públicos. Tem todas essas obrigações privados e públicos têm que cumprir, né? Que a Beth colocou aqui. Mas para os bancos públicos a gente sempre exige mais, né? Porque a gente acha que o banco público tem que fomentar o desenvolvimento, tem que reduzir taxa de juros, né? Tem que ser mais acessível, tem que estar em lugares que muitas vezes o setor privado, que só visa o lucro, não quer estar, né? Então a gente pauta bastante isso, né? E defende as nossas instituições, inclusive, por conta desse papel que a gente acredita muito que tem que cumprir, e um papel que tem que cumprir, inclusive, com voz para os empregados opinarem sobre ele, né? Não dá para quem constrói a instituição não ter voz dentro da própria instituição. Então, eu queria que tu comentasse um pouco a fala da Beth e também esse aspecto aí dos bancos públicos. Sobre a questão da fala da Beth, sobre o papel público dos bancos, né? Então, e aí, quando eu coloco o papel público dos bancos, eu coloco todas as instituições. Primeiro, eu não posso decidir abrir uma instituição financeira, uma instituição bancária e começar a operar. Eu preciso seguir as regras que o Banco Central, que é o órgão regulamentador e autorizador para o funcionamento. Então, eu preciso de um agente, de uma autarquia pública que diga que eu tenho condições de operar enquanto banco. Portanto, eu vou oferecer um serviço que é um serviço público, embora a minha instituição possa ser privada. Por isso que nós sempre defendemos que o banco privado ele também tem um papel, uma função pública importante, que é levar para a população a possibilidade de acesso à bancarização. E com relação aos bancos públicos,
Claro que ele é fundamental, até porque nós temos duas classes de bancos públicos, né? Nós temos o banco que é 100% público, podemos citar aqui a Caixa Econômica Federal, o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele não tem esse nome à toa, né? E também nós temos os bancos públicos de economia mista, que a maior parte das ações pertence ao Tesouro Nacional ou ao Tesouro Estadual, dependendo da instância deste banco. Mas eles são fundamentais e provaram isso em vários momentos da história brasileira. Eu quero citar 2 momentos cruciais. 2008, aquela confusão da economia mundial, com aquela bolha do mercado imobiliário da tão sonhada economia norte-americana, que eram lastreados em hipotecas frias de imóveis e levou à falência de muitas instituições. E aqui no Brasil foi fundamental a presença dos bancos públicos, primeiro, para segurar o crédito, enquanto os bancos privados retraíram por uma decisão assertiva do governo federal, os bancos controlados por ele aumentaram a oferta de crédito. E aí, citando aí os 3 maiores bancos públicos, né, do governo federal, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e o Banco da Amazônia na região amazônica, foram fundamentais para garantir o crédito da população. E o crédito de uma forma acessível, inclusive com taxas de juros muito menores das praticadas pelo sistema privado. E outro momento foi a pandemia, onde nós tivemos, infelizmente, mais de 700 mil vidas ceifadas pela irresponsabilidade de um presidente de plantão, mas que foram fundamentais, os bancos públicos foram fundamentais. E aí eu quero citar 2 exemplos práticos: Caixa Econômica Federal e Banco do Estado, que pagaram os programas sociais definidos pelos governos, né, que trabalharam diuturnamente para garantir um mínimo de renda para aquela população mais carente, aquela população mais necessitada. Enquanto que os bancos privados não se colocaram a serviço e não foram cobrados pelo Banco Central para que se colocasse a serviço da sociedade num momento tão crucial. E isso é fundamental. Por isso que nós defendemos a importância e a existência dos bancos públicos, porque eles têm um papel fundamental no desenvolvimento do país e principalmente para levar condição de vida, condição de trabalho, emprego e renda nas regiões mais distantes dos centros urbanos, né? Na agricultura familiar, na pequena empresa, no microempreendedor, na média empresa. Quem é que atende esse povo, né? Os bancos privados, eles querem um rentismo. E nós temos que lutar para que os bancos públicos não entrem nessa lógica. Por isso que nós somos defensores da manutenção dos bancos públicos, mas queremos bancos públicos voltados para o desenvolvimento do país e principalmente para atender as populações mais necessitadas desse país. É isso, importante falar também, né, desses momentos históricos que a gente viveu. E o Banco da Amazônia, por exemplo, né, que foi criado lá atrás para combater uma desigualdade regional, assim como o Banco do Nordeste, é muito importante. E o Banco do Estado hoje exerce aqui no Estado um papel fundamental na medida que ele está presente em todos os nossos municípios, né? E em muitos deles é o único banco que está presente. Então, assim, os bancos públicos cumprem um papel, especialmente na nossa região, né, fundamental. E agora a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Eu sei que o tempo voa quando a gente está conversando, né? Ainda mais com um cafezinho. Mas a gente vai passar para a parte do Café Expresso. Aqui eu tenho 3 perguntas. E aí cada um de vocês vai escolher um papel e vai responder. Vamos lá. Escolhi a pergunta que sair, tá? Vamos pela ordem. Esperar vocês abrirem. No. Tá aí. No. Peraí que até o nosso pote é cutista aqui. Já? Então, quem saiu com a pergunta por que a mesa única é inegociável para o futuro da categoria?
Quem pegou essa? Eu. Pode responder, então. Vera, 30 segundos. A roleta do Silvio Santos já está rodando aqui. Olha, é inegociável porque a vida é inegociável. E essa é a vida laboral. A vida laboral dos trabalhadores exige unidade. Então, a mesa única, o nome já diz, ela é única, porque ela traz toda uma categoria, não pode dividir. Bancário deste banco tem esta classe, bancário deste outro banco tem outra classe. Então, ela é inegociável para o movimento sindical, ela é inegociável para o Comando Nacional, ela é inegociável para os sindicatos, porque nós precisamos resgatar o direito que foram sequestrados ao longo da vida, e isso não é possível estando cada um para o seu lado. Já tem um princípio romano que dizia divide e reina. Nós não podemos aceitar essa regra da banqueirada na nossa mesa de negociação. Ela é inegociável, porque é inegociável nós abrirmos mão de direitos. Muito bem. Quem ficou com a pergunta, o que acontece com a sociedade quando os bancos públicos são enfraquecidos? Bem, acontece a mesma coisa. A sociedade fica enfraquecida. Porque os bancos públicos, eles são instrumentos não só para pressionar a redução dos juros praticados, os spreads bancários, mas eles são instrumentos para levar desenvolvimento às cidades mais longe dos centros. Então, por isso que nós não podemos permitir que os bancos públicos sejam sucateados, enfraquecidos, porque isso só favorece o capital internacional especulativo e ao capital nacional especulativo. Vamos continuar lutando. Bancos públicos fortes, perenes e levando desenvolvimento para todas as regiões do país. Muito bem, Gilmar. E agora, então, a Beth, uma frase. Qual o recado para o bancário e bancária que não se soma junto às lutas da categorias que podem ser feitas dentro e fora do local de trabalho? Vamos lá. Eu acho que todo trabalhador bancário deve se fazer uma pergunta. A que categoria eu pertenço? Eu pertenço à categoria dos trabalhadores. E se nós não estivermos unidos, a gente não tem como vencer uma luta. É aquela frase que a gente já conhece. É apenas juntos que nós vencemos. Separados, ninguém vai ter força para lutar por absolutamente nada. Porque você vai estar vulnerável. Então, é muito importante que a categoria se mobilize e se enxergue enquanto unidade. E não como indivíduo, ou como cargo, ou como gratificação. E sim como uma unidade toda nacional pela luta da melhoria do seu ambiente de trabalho, das suas condições de trabalho. O meu recado não podia ser outro, né, gente? Vamos se sindicalizar, vamos fortalecer a entidade, né? Porque eu acho que a nossa união começa por aí, fortalecendo uma entidade que ajuda na luta da categoria. Eu digo ajuda, porque a gente fala muito sobre isso, né? O sindicato somos todos nós, somos a categoria. Cada trabalhador é o sindicato. E a gente tem a entidade, né? Que é uma estrutura, que é o que ajuda a organizar essa luta, né? Mas que não é nada sem a participação, sem esse fortalecimento de vocês, que é a sindicalização. E a gente, então, termina o nosso podcast. Eu quero dizer aqui em nome do sindicato, o que a gente já falou lá no Comando Nacional da Categoria, a gente não aceita o fim da mesa única e vai continuar nessa luta, porque a gente quer avançar, não quer retroceder nos nossos direitos. Ficamos aqui, então, quero agradecer Vera, Gilmar, Beth, e chamar você a acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar o conteúdo que o sindicato está produzindo, agora na campanha salarial e depois que acabar, porque, sem dúvida nenhuma, a luta, ela sempre continua.